Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Vamos ler o versículo número 13. Provérbios capítulo 3, verso 13. Se você achou, diga amém. Eu queria muito pregar outra coisa, mas Deus não quer. E na verdade o Espírito Santo estava falando comigo ali, você não vai nem pregar. Porque quem crê que Deus já falou aqui, dá um glória. Hoje eu tive um dia muito interessante. Eu saí de casa com uma perspectiva, mas Deus fez coisas no dia de hoje muito interessante para mim ter uma reflexão e juntamente com aquilo que eu venho vivendo, né, algumas semanas. E Deus trabalhou muito hoje de manhã aqui nesse lugar. Se você não veio, fique tranquilo, você assista lá depois na live. Foi algo tremendo. E a gente vê realmente que Deus cuida de tudo, o tempo todo. E eu queria trazer uma mensagem aqui, falando de Moisés, Arão e Ur, mas Deus mandou abrir Provérbios 3,13. Se você achou, diga amém de novo. Deixa eu ler para você se assentar. Provérbios capítulo 3, verso 13, ele vai dizer: Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Vou repetir: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Pode se assentar, glorificando a Deus. Ultimamente eu tenho conversado com Deus. Senhor, às vezes o culto está meio assim, parece que está morno, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim, o Espírito Santo assim num controle total, para nos usar, para os irmãos receber, né? E isso acalma meu coração, porque isso traz paz, né? Outras vezes a gente vinha aqui e ficava incomodado. Mas não, eu acredito que a igreja tem recebido. E o Senhor falou comigo nesse texto a respeito de sabedoria. Na Ferreira de Almeida, eu até separei aqui a tradução. Ela é quase idêntica, mas eu achei interessante a parte final do texto. Na Ferreira de Almeida está assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Até aí tudo bem. Só que essa parte eu achei interessante. E o homem que adquire conhecimento. Eu achei esse texto um pouco mais profundo. Porque nesse que nós lemos aqui, da King James, vai dizer que bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Mas ele vai dizer, a pessoa que encontra o entendimento. E aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que acha sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. O achar, ele pode ser entendido de você também estar procurando. Mas nem tudo que tu acha é o que tu procura. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que você acha que você... Isso acontece muito contigo. Eu sei que acontece porque também acontece comigo. Tu está procurando algo que sumiu na tua casa e você não acha porque tu precisa naquele momento. Aí depois você em um outro momento está procurando uma outra coisa que não tem nada a ver e você acha aquilo que você precisou alguns dias antes.
não serve mais, mas tu achou, quem está entendendo? Então o achar tem esse entendimento. Ou você acha porque tu procura, ou você acha porque simplesmente apareceu. Mexeu no lençol, caiu alguma coisa, que estava uma caneta que estava perdida. Você não está mais precisando, mas achou, né? Então achar tem essa pontualidade. E o achar também não quer dizer que tudo que você acha é seu, sim ou não? Eu perdi um carro em 2015, se eu não me engano, 2016, se eu não me engano, a segunda vez que eu fui assaltado. E um membro dessa igreja achou meu carro em algum lugar. Era dele? Quem está entendendo? Não era dele, mas ele achou. E aí conseguimos recuperar o carro. Você está entendendo isso? Um irmão achou algo que não era dele. Então nem tudo que tu acha é teu. Fala para o irmão que está do teu lado. Nem tudo que você acha é seu. Mas eu gostei dessa versão da Ferreira de Almeida, que ele vai dizer a parte final: e o homem que adquire conhecimento. Então são duas palavras muito parecidas: sabedoria e conhecimento. Por que o senhor está trazendo isso, pastor? Eu não quero me alongar aqui, irmão. Vou pedir até para as irmãs já separar o louvor, porque Deus já falou muito aqui. Porque são duas coisas fatais, fundamentais para a tomada de decisão nossa nessa terra. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Tudo vai depender de nós termos conhecimento, de nós termos sabedoria. A gente precisa de sabedoria e conhecimento para a nossa vida. Posso ouvir um amém? A gente precisa de sabedoria e conhecimento para o nosso casamento. Posso ouvir um amém? A gente precisa de sabedoria e de conhecimento para o nosso ministério. Posso ouvir um amém? Escuta que sabedoria, ela não está atrelada só a quem tem faculdade. Muito pelo contrário. Porque muitos homens e muitas mulheres sábias não têm teologia, não têm faculdade, não têm formação profissional ou até mesmo cultural, no sentido de estudo, de ensino, mas são pessoas excelentes para se tirar dúvidas, para se dar conselho. Quando você precisa de uma solução para algo na tua vida, você vai procurar um sábio ou você vai procurar um falastrão? Você vai procurar um sábio. Então o sábio nunca vai apontar para quem tem grau de conhecimento, é para quem tem grau de experiência. Quem está entendendo, diga amém. Porque a vida, ela vai nos ensinando. Isso tudo o Senhor estava fazendo eu refletir ali, porque eu sei que quando a gente erra e quando a gente falha, isso dói a gente. A gente tem perdas, né? A gente a gente semeia coisas ruins por conta das nossas falhas. Mas se uma coisa é certa nisso tudo, é que dentro daquela situação a gente vai adquirir experiência. E experiência é bom, porque a experiência faz a gente aprender com nossos erros. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os erros dos outros, né? Em todo tempo estamos aprendendo, sim ou não? Por decisões erradas que tomamos, por decisões erradas que outros tomaram. E a gente vai vendo pessoas tentando corrigir seus erros, ou tendo um tempo para se reerguer de novo. Mas tudo isso faz parte. Mas tudo isso vai adquirir sabedoria em nós. O certo era adquirir sabedoria. Quem já ouviu aquele ditado? Errar é humano, mas persistir no erro é? E isso é fato, sim ou não? Eu errei uma vez. Aquilo me trouxe um transtorno. Porque todo erro traz consequências, amém? Toda atitude vai trazer consequências. E quando essa atitude é errada, ela vai trazer consequências para nós. Então todo erro ele vai trazendo consequências. Dentro das consequências, eu tenho que aprender, sim ou não? Eu tenho que aprender. Como que eu aprendo? Primeiramente, a não voltar a cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, eu posso errar de novo com uma outra situação. E quando eu falo eu posso errar, eu não quero que você saia daqui dizendo, não, o pastor pregou que eu posso errar. E vai sair por aí fazendo besteira, não. Vai quebrar a cara. Não é isso que eu estou pregando.
Quando eu falo posso errar, eu quero dizer para você que temos a condição de nós errarmos. Mas Deus não quer que nós erramos. Para isso existe Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Para isso temos Ele. Mas a gente erra por uma situação que fizemos, e aí a gente aprende e não erra mais. A gente pode errar por uma outra situação. E se nós errarmos por uma outra situação, nós vamos criar situações adversas para nós e vamos aprender com isso, sim ou não? Para não errarmos de novo. Quando a gente vê alguém errando, quando a gente vê alguém falhando, a gente para e observa e diz: bom, eu pensei até em fazer aquilo, mas fulano fez e não deu certo, então eu não vou tentar isso. Por que eu estou pregando isso? Porque a nossa vida é uma decisão constante, todo dia decidimos. Quem trabalha aqui? Você acorda de manhã todo dia, sim ou não? Sim ou não? Você decide se quer trabalhar ou não. Quem está estudando aqui, quem está fazendo curso aqui? Você que decide se quer estudar ou não. Quem está entendendo isso? Porque a nossa vida é uma série de decisões. Decidimos se casamos, decidimos se temos filhos, decidimos se mudamos de emprego, decidimos se fazemos faculdade, decidimos tudo decidimos. E no meio dessas decisões, pequenas e grandes, pequenas, médias e grandes, estamos fadados a acertar ou a fracassar. Eu, por um tempo na minha vida, eu estudei, pertinho de terminar, tive que parar, e eu simplesmente ia parar, eu ia largar. Só que era o trabalho que estava me afetando, não estava conseguindo ir para a escola, e eu falei: pô, eu vou trancar a matrícula. Por que eu tranquei a matrícula? Porque eu estou pensando em quê? Em retornar. Se eu me afasto completamente, de repente eu ia ter dificuldade para voltar, mas eu tranquei a matrícula. Por que eu tranquei? Pensando em voltar. Os anos se passaram, o tempo passou, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Bamerindos já até faliu. E faliu mesmo nesse período, porque quando eu tranquei a poupança Bamerindos não existia. Eu estou falando isso que as pessoas brincavam: tu não vai voltar a estudar não? Eu falei: o tempo passou, né? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Até o dia que um amigo meu lembrou disso, falou para mim: e Bamerindos faliu, cara. E teu sonho vai ficar falido? Os teus projetos vão ficar falidos? Aí eu lembrei, tranquei a matrícula. Eu vou lá no colégio. E 20 anos depois eu fui no colégio e completei meu 2º grau. Quem está entendendo, diga amém, por favor. São decisões que tomamos. Talvez se eu fosse no colégio conversar naquele período, eles iam criar uma forma de não fazer com que eu perdesse aquele tempo. E perdi um tempo todo por causa de uma decisão. Mas Deus não está preocupado com o tempo que você está perdendo, porque o tempo é de Deus, amém, irmão? Eu não sei onde é que teu sonho parou, onde é que teu projeto parou, mas Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite. Fica tranquilo, porque eu sou aquele que posso trazer de volta os seus sonhos. Eu posso restaurar os seus sonhos e projetos, até porque são deles para nós. Mas como é que a gente... E o que isso trouxe para mim? Trouxe um aprendizado. Isso trouxe... vai nos trazendo sabedoria. E quem cria esse contexto é Salomão, um dos camaradas mais sábios, apesar de ter falhado no final do seu ministério, da sua vida, mas um camarada com completa sabedoria. E por que eu estou pregando isso? Porque o tempo todo decidimos, irmãos, o tempo todo precisamos rever conceitos, rever a nossa vida, sabe? Algumas questões, eu quero dizer algo aqui para você nessa noite, algumas questões mudam, algumas coisas mudam. O ensino pode não ser mais como antes, os cursos podem não ser mais como antes, sabe? Os trabalhos hoje podem não ser mais como antes, mas eu quero dizer algo para você: o mesmo Deus que tu entregou a tua vida para Ele, Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo, porque Ele não muda, Ele é imutável. Por isso que é necessário renovarmos, por isso que é necessário nós revermos conceitos.
para que a gente possa ter êxito naquilo que a gente está fazendo. Principalmente nós, crente. Tem crente aqui, irmão? A gente precisa rever conceitos, porque a gente serve um Deus verdadeiro, fiel, imutável, como eu falei aqui. Um Deus que Ele continua fiel aos seus conceitos, Ele continua firme nos propósitos para conosco, sabe? Enquanto nós somos infiéis a Ele, Ele continua fiel conosco. Enquanto Ele está completamente à nossa disposição, muitas das vezes nós não queremos nem buscá-lo. Enquanto Ele está, sabe, com todo o poder, com todo o amor, com toda a atenção para nós não estamos nem aí para Ele. Isso é uma verdade que tem que ser dita. E eu quero dizer algo para você: os problemas não param, irmão. Porque os problemas, eu tenho problema, você tem problema, você que está nos assistindo tem problema. E pasme o que eu vou falar, até o dia que Jesus quiser nos levar, problemas vão existir, irmão. Sabe, eu estava conversando com um irmão essa semana, e nessa conversa eu falando para ele, cara, eu tenho percebido você muito perturbado, cara. E eu até sei porque você está com muita coisa, sabe? É trabalho, é família, sabe? É ministério. Eu tenho visto você um pouco atribulado, cara. O que está vendo? E aí ele abriu o coração dele, sabe? E ele falando, poxa, tem hora que me dá vontade de... Quem é que não tem esse sentimento? Não vontade de parar, não vontade de, sabe, de largar tudo, largar minha faculdade. Eu falei, cara, tá maluco, cara. Isso é um projeto de Deus na tua vida. Tu lutou tanto para chegar onde é que tu chegou. Tu está na metade do caminho e agora você está dizendo que vai parar. Não, cara. Sabe, problema em casa, problema no trabalho, sabe, ele foi promovido no trabalho dele, sabe, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso é em qualquer lugar, irmão, é cobrado como chefia, né? E ele fala que não aguenta a pessoa de uma outra religião, uma pessoa que é chata. E eu falei, cara, mas foi Deus que colocou aí, cara. Quem está entendendo isso? Foi Deus que colocou aí, cara. A gente precisa ter muita calma, porque senão uma decisão que a gente toma num segundo, a gente joga fora um projeto todo que Deus tem conosco. Uma fala nossa, um achismo nosso, um pensamento nosso, a gente mata o espírito de alguém, a gente acaba com os sonhos de alguém. Por isso que a gente sempre fala que o nosso foco é Cristo, amém? Amém, igreja? Lembre disso que eu estou te falando. Eu posso servir como bênção para a tua vida. A pastora Natália pode servir como bênção. Continue olhando para nós como testemunho, sim. E o dia que você não vê testemunho de Cristo em nós, se você quiser ir embora, você pode ir embora, porque isso é válido, isso é real. Mas em nome de Jesus, Cristo é o teu propósito, Cristo é o teu foco. Porque quem morreu na cruz por você não foi eu, não foi ela, foi Jesus. O propósito dele é divino para nós. É importante, repita-se comigo: o propósito de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus sonhos, para os meus projetos, vem do Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça disso. E precisamos ter sabedoria, porque, escuta o que eu vou te falar, Deus nunca vai decidir por nós. Deus vai sempre preparar para que nós possamos tomar a decisão certa. Então, a gente precisa ter sabedoria. E quando você pede sabedoria, eu quero falar algo para você: se prepara, porque os conflitos vão vir. Porque para que você pede sabedoria? Só para dizer que tem? Ah, eu sou sábio. Eu de uma hora para outra eu fiquei sábio. Não. Você pede sabedoria para a hora que o problema chegar, você também ter sabedoria para resolver. E o conhecimento, quem é casado aqui, levanta a mão. Casado. Pede conhecimento na área do casamento. Quem está trabalhando aqui, tem profissão, levanta a mão, por favor, levanta a mão. Pede conhecimento dentro da tua área profissional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui?
Nós que somos chamados por Cristo para fazer a obra do Senhor, temos que adquirir conhecimento. Sabe, não é só ler Bíblia não, irmão. Ler Bíblia, ela é fundamental, mas precisamos adquirir conhecimento. Precisamos compreender as instruções do Senhor, porque nós temos que ter sabedoria e conhecimento. Porque todo sábio, e aí eu digo os sábios mesmo, os verdadeiros, todo sábio adquiriu conhecimento. O que levou esse camarada a adquirir sabedoria foram as experiências na vida. Ele não se tornou sábio com 15 anos, com 10 anos, com 16, não, ele foi adquirindo experiência, é o que ele tem visto ao redor dele. O que você tem visto ao teu redor? Será que as experiências dos seus amigos não estão te ensinando nada? As boas e ruins? Será que as experiências dos seus líderes não estão te ensinando nada? Tanto as boas como as ruins? Será se as experiências, sabe, dos teus familiares não estão te ensinando nada, tanto boa como ruim? Será que nada nessa vida está te ensinando? Porque parece que muitos de nós estamos vivendo nessa vida por viver. Parece que a gente está aí, estamos vivendo. E vem um problema, e não sabe resolver, e briga com todo mundo, e discute com todo mundo, e não resolve nada, e o casamento continua ruim, e lá no trabalho continua tudo ruim, e está tudo um inferno, e vem problema de novo, e vem outro, e não tem sabedoria. E Jesus está perguntando: até quando tu vai viver assim? Até quando você vai viver assim? Porque problema você vai ter, meu filho. Só que eu quero te ensinar a resolver esse problema. E quando vier um outro problema, também eu vou te ensinar a resolver outro problema. Porque eu estou te ensinando, eu estou te dando sabedoria. Você vai adquirindo experiência e eu vou te dando sabedoria. Você vai buscando conhecimento. Porque o texto aqui, na tradução na Ferreira de Almeida, vai dizer: porque bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ele está sendo bem enfático aqui, ele está dizendo: adquira. Repita para o irmão que está do teu lado: você precisa adquirir conhecimento, porque todo aquele que tem conhecimento, ele avança em tudo que ele faz, porque ele começa a conhecer todo o formato, toda a situação que está ao redor dele. Eu vou buscar orientação para o meu casamento com quem? Com quem tem experiência no casamento. Aí eu saio da minha casa e vou pedir orientação por um casal de noivo. Eu vou pedir orientação, Deus está falando, eu vou falar. Eu vou pedir orientação no meu casamento para quem se separou. E vai dizer para você: larga tua mulher, larga teu marido. Eu vou pedir experiência no ramo que eu estou trabalhando. Sabe, eu sou motorista de ônibus, um exemplo. Está repreendido, né? Porque Deus já me tirou de lá. Eu não estou cuspindo para o alto não, tá? Mas eu sei porque foi Deus que me tirou de lá. Mas aí eu preciso de experiência nessa minha área profissional, sabe? E vou pedir um padeiro. Vou pedir conhecimento nessa área com o padeiro. O padeiro vai me ensinar a dirigir ônibus. O pedreiro vai me ensinar a dirigir ônibus. O solteiro vai me ensinar a ser marido. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Então, como é que a gente dificulta a vida da gente? E outra coisa que eu vou falar aqui: a gente está apanhando, e aí eu vou falar aqui na live, aqui, você que está me ouvindo. Eu preciso encerrar, pedir para as meninas subir aqui, senão não sai do altar. Pode subir aqui para cantar o louvor. Irmãos, eu estou vivendo um momento, e eu preciso alcançar um conhecimento em determinadas áreas da minha vida. Eu estou precisando de uma solução para a minha vida. Só que eu estou perdendo para o diabo, eu estou perdendo campo, eu estou perdendo espaço. Ele vem me atacando, ele vem me oprimindo, ele oprime meu casamento, ele oprime a minha vida profissional. Eu já estou pensando em largar tudo. Eu quero largar a igreja, eu quero largar casamento, eu quero largar, sabe, minha vida profissional, eu quero largar tudo. E Deus está falando: ei, eu te rodeio de pessoas com experiência. Tem gente morrendo, mas não busca ajuda. Tem gente com casamento falindo, mas não pede ajuda. Está morrendo sozinho. Tem gente morrendo na vida espiritual, na vida ministerial, mas não pede ajuda. Se a Bíblia está dizendo: acha conhecimento, acha sabedoria, adquire conhecimento,
E eu falei do achar aqui, nem tudo que tu acha é teu. Mas se a Bíblia está falando, se Deus está falando conosco, é porque eu tenho condições de achar sabedoria. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Eu posso, eu consigo. A área da minha vida que eu não tenho sabedoria, eu tenho que buscar com alguém. A área na minha vida espiritual, que eu estou precisando de sabedoria para mim, sabe? Porque a gente precisa de sabedoria até para orar, irmão. Às vezes a gente está orando errado demais. Às vezes a gente está pedindo errado demais. Às vezes a gente está completamente fora do foco. E depois a gente reclama com Deus, eu tenho orado. E Deus está falando, não, você não está sabendo pedir, você não está sabendo orar. Você não está tendo sabedoria. Eu quero muito que o meu filho largue as drogas. Para quê? Para você? Ou para Deus? Eu quero que o meu marido largue as drogas. Eu quero que o meu marido largue, sabe, o álcool. Eu quero que a minha esposa, sabe, largue essa vida, sabe, tortuosa. Eu quero que meu familiar largue isso tudo. E Deus está perguntando, é para você ou é para mim? Porque tudo que tu dá para mim, eu transformo. Mas aquilo que você pede para você como egoísmo, eu não divido a minha glória com ninguém. Quem está entendendo? Diga amém. Quando você pedir oração por alguém, quando você pedir sabedoria para algo na tua vida, peça, porque é Deus que está fazendo. Porque é Deus que tem condições de te ajudar. Não peça para egoísmo. Muitos hoje estão pedindo, sabe? Eu quero uma voz linda, eu quero cantar no ministério de louvor, eu quero cantar numa igreja, eu quero pregar. E Deus está falando, mas isso tudo é para quem? É para você ou é para mim? É para minha glória ou é para a sua? É para honrar a mim ou é para você ser honrado? Então a gente tem que ter sabedoria até no nosso clamor. Tem que ter sabedoria para a nossa casa, para as decisões que vamos tomar. E eu quero repetir, vamos ter que tomar o tempo todo, irmão. E eu preciso de conhecimento o tempo todo. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou vivenciando. Primeiramente eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer desse Espírito Consolador. Eu preciso conhecer daquilo que Deus tem colocado na minha mão. Os casados aqui, em nome de Jesus, peça conhecimento a Deus para você tomar atitude, sabedoria, porque senão casais vivendo em pé de guerra não vai resolver. Eu estou em pé de guerra com meus filhos e eu não sei mais o que fazer. Pede sabedoria, irmão. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. O que Deus não pode resolver? Tem alguma coisa que Deus não pode resolver? Vocês que estão na live nos assistindo, tem alguma coisa que Deus não pode resolver? Será que existe alguma coisa nesse mundo, nessa terra, nessa vida, que Deus não pode resolver se Ele criou tudo? Se Ele é criador de tudo? Se Ele contempla tudo, se tudo está sob o controle dEle, se tudo está sob o domínio dEle, tem alguma coisa que Ele não pode resolver? Que problema é esse na tua vida que Ele não pode resolver? Que falta de sabedoria é essa? Que falta de conhecimento é essa? Que Ele não pode te dar, se na Bíblia Ele está dizendo que é só tu procurar que tu acha. Queria que você se levantasse. Precisamos de sabedoria para as decisões que vamos tomar. Jovens que estão aqui, se não sabe o que fazer, peça ajuda. Casais que estão aqui, em nome de Jesus, está afundando o teu casamento, está afundando a tua vida. Ministros aqui, obreiros, em nome de Jesus, peça ajuda. Não morram sozinho. Eu vou além. Aquele que deixa para morrer sozinho vai matar sua família junto. Homens que estão aqui, se você decidir se esconder e morrer sozinho, vai matar tua família, porque tu é o sacerdote da tua casa. Você precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Pastor Jardel precisa de sabedoria. Pastora Natália precisa de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos de buscar conhecimento. E quem nos dá isso tudo é Cristo Jesus. Ele tem ferramentas para nos dar. Tem momentos na nossa vida que o homem não vai poder te aconselhar, mas o Espírito Santo, através da tua oração, você vai ouvir os conselhos do próprio Cristo contigo. Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmão? Porque parece que hoje em dia a gente prega essas coisas, as pessoas não acreditam. Será? Será por quê? Você não acredita que Deus fala contigo?
Existe alguém nesse mundo mais preocupado do que comigo e contigo do que Deus, irmão? Se foi Ele que enfiou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por nossas vidas, tem alguém mais preocupado do que Ele? Não tem, irmão. Ele está preocupado o tempo todo conosco em saber como a gente está andando, o que fazemos, e nós precisamos de ajuda, precisamos entender isso. Nós, quando eu digo nós, somos todos nós, eu, a pastora, você, todo mundo nessa terra, precisamos de ajuda. Nós vamos adquirir conhecimento, sabedoria com as pessoas e com Cristo, com as orientações certas. Tu acha que eu e a pastora chegamos aqui porque a gente é bom e a gente foi fazendo tudo porque a gente é super pastor, super crente? Não, pessoas nos ajudaram, deram sabedoria, deram instruções para a gente, e até hoje dão. E os dias de hoje as pessoas não querem buscar ajuda, e pessoas estão morrendo, famílias estão morrendo, ministérios estão morrendo, e Jesus está falando: ei, busque ajuda, busque conhecimento, busque conselho. Amém, igreja? Fica com essa palavra nessa noite, que Deus possa te edificar, que Deus possa confortar teu coração, e que você possa conseguir sabedoria e conhecimento para você vivenciar a tua vida. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai compreender. Hoje você pode não ser nada aos olhos de muita gente, porque aos olhos de Cristo você já é alguma coisa, é por isso que você está aqui. Amanhã você vai ver aonde Deus vai te levar, porque sabedoria e conhecimento faz a gente avançar. Sabedoria e conhecimento faz a gente ultrapassar limites que nós nem sabemos, nem conhecemos, e muitos deles que nós sabemos. Quando a gente acha que não pode: eu não posso pregar, eu não posso orar, eu não tenho condições de louvar, eu não tenho condições de fazer nada. E quando você começa a adquirir sabedoria e conhecimento, quando você começa a crescer, quando você começa a avançar, você fala: meu Deus, aonde é que eu cheguei? É mão de Deus. Mas faça isso com ajuda, amém? Põe a mão no seu coração, deixa eu orar pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos orientando, Pai amado, através dessa palavra, Senhor. Nós possamos achar, como diz na tua palavra, sabedoria, Deus Santo. Precisamos ser sábios, Senhor. Precisamos saber o que falar, quando falar. Precisamos saber, Deus, como nos comportarmos. Pai querido, derrama sobre nós conhecimento em todas as áreas necessárias, seja no ensino, seja no casamento, seja como pai, como mãe, como filho, como um profissional. Que o Senhor possa nos instruir em todas as coisas, que possamos ter conhecimento bíblico, que possamos ter conhecimento profissional, que possamos ter conhecimento de vivência e experiência, que possamos ser ajudados quando nós buscarmos ajuda, e que possamos ter condições de ajudar aqueles que precisarem quando nos procurarem. Em todas as circunstâncias, Senhor, que o Senhor possa nos derramar, sabe, é muito mais do que poder, Senhor. É muito mais do que poder do Espírito, é muito mais do que reteté, é muito mais do que falar em línguas, é muito mais do que saber pregar e cantar. É saber viver, Senhor. É saber se comportar com testemunho, é saber se comportar como filhos teus. É saber se comportar como crentes, como servos, como maridos, como pais, como filhos. É saber lidar com as circunstâncias, Senhor, sabendo que existe um Deus que ao tempo todo derrama sobre nós sabedoria e conhecimento. Saber para onde ir, saber quando recuar, saber quando avançar, saber quando é a porta que o Senhor está abrindo e quando é a porta que o Senhor fechou. É saber, Deus Santo, que quando chega a doença, o Senhor ainda é Deus, e quando nós somos curados, glórias ao Senhor. É saber que quando estamos abatidos e sendo corrigidos pelo Senhor, é o Senhor que está conosco. E é saber quando o Senhor nos exalta, mesmo sem a gente se merecer. É saber que o Senhor é Deus o tempo todo. Em todas as circunstâncias, em todo momento, que o Senhor continue a nos derramar, e que nós possamos buscar conhecimento e sabedoria, porque precisamos disso, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar através dessa palavra, através desses ensinamentos, e que teu nome seja glorificado. A igreja aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus.